Obrigada, vereador, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço a oportunidade. Vereador, vamos começar falando mesmo sobre esse processo polêmico que a Câmara de Cuiabá está envolvido. Pouco se fala sobre projetos de lei e falamos muito das articulações de bastidores. Onofre Júnior quer pedir a presidência novamente. É justo que socorra nesse momento? É assim, o Onofre entende que tem um direito e está buscando isso nas vias judiciais. Eu acho que está na hora da Câmara começar a resolver as questões internamente e deixar a justiça fora, né? Na eleição próxima passada, o Onofre declarou textualmente que não ia buscar nenhuma medida judicial. A Câmara não suporta mais isso. A Câmara está devendo para a sociedade. Infelizmente, nós estamos aí em vistas de mais um período de muitos desencontros dentro da casa. E nós precisamos acabar com isso, está na hora de acabar. Quais são os prejuízos que isso pode acarretar para a própria sociedade, uma vez que a gente tem um recesso próximo a acontecer, se eu não me engano, dia 19 ou 20 agora de dezembro? Nós temos mensagens importantes para serem votadas. Nós temos, por exemplo, a lei orçamentária. Essa é a última peça que é votada dentro do exercício. Mas diante de tantas instabilidades, como é que você prepara uma votação de uma peça tão importante num quadro de desencontros, num quadro de insatisfações igual está em vias de acontecer novamente na Câmara? E precisa ficar muito claro, a Câmara vive um período de muita dificuldade. Basta recordar-se do levantamento que fizemos anteriormente, onde ela apresenta um déficit financeiro na ordem de quase 5 milhões de reais. Júlio apontou 8 milhões. O presidente Júlio Pinheiro apontou 8 milhões, mas ele esqueceu de reduzir aproximadamente 3 milhões, que são recursos que estão para entrar na casa. Então, a dívida líquida, na verdade, fica em torno de 5 milhões. E para administrar isso precisa de muita experiência. Por isso nós temos um problema gravíssimo, nós não temos orçamento. Precisa buscar mecanismos junto ao Tribunal de Contas, junto ao próprio Ministério Público, junto ao Executivo, para que exista soluções para que se reponha esse orçamento, porque você não tem como liquidar aquilo que você não tem orçamento para fazer. Mas como fazer isso se a própria figura do presidente está minada? Pois é, esse é o grande problema. Precisa ter harmonia na casa, precisa ter um colegiado unido, precisa ter ajuda do Executivo, precisa ter orientação do Tribunal de Contas, e isso num espaço de tempo muito curto. Nós estamos aí há menos de 15 dias de iniciar o recesso, nós estamos em vias de nenhum servidor da Câmara receber salário, receber 13º, enfim, o problema é muito grave. Então eu entendo que não caberia essa propositura do vereador Onofre nesse momento. Há clima para se trabalhar na Câmara de Cuiabá entre os próprios vereadores? O senhor que veio de uma legislatura anterior? Não há clima. Na verdade é assim, nós não temos que virar a página, nós temos que fechar esse livro. Um livro que reproduz uma história triste e vergonhosa da Câmara nas últimas 5, 6 gestões. Nós temos que fechar esse livro, abrir um novo livro, começar uma nova história. Agora, quando tudo está se organizando para isso acontecer, vem mais um desencontro, mais um recurso judicial e nós vamos passando por aquela casa sem cumprir o nosso papel, que é representar a sociedade, fiscalizar o Executivo e levar ações que vão ao encontro dos anseios da nossa sociedade. Esse tipo de situação enfraquece o Legislativo e favorece o Executivo? É claro, naturalmente que enfraquece o Executivo, que já está de joelho, né? Fortalece o Executivo, mas eu também tenho certeza que essa não é a vontade, esse não é o desejo do prefeito Mauro Mendes. O prefeito quer uma Câmara fiscalizadora, quer uma Câmara unida, né? E que trabalhe em prol de Cuiabá. Fiscalizar o prefeito Mauro Mendes
é trabalhar para Cuiabá. Ajudar o prefeito Mauro Mendes nas ações positivas é trabalhar para Cuiabá. Vereador Ojeda pergunta por meio do chat qual orçamento seria suficiente para atender as demandas da Câmara. Hoje a Câmara tem comprometido com salário, com previsão mensal de 13º, com o parcelamento da Previdência de quase 2,5 milhões que vai existir. Enfim, a Câmara hoje tem comprometido, sem nenhuma contratação de comissionado, nada, algo em torno de 3 milhões de reais mês. Sem previsão de manutenção da casa, sem nada. Então, se o orçamento hoje fosse 36 milhões no ano, cobriria o limite, não podendo queimar uma lâmpada, não podendo quebrar uma telha, porque não teria recurso para assim fazer a manutenção. João Emanuel falou que foram repassados cerca de 32 milhões para esse ano. Para o ano que vem está previsto quanto? Hoje no orçamento apresenta-se 34 milhões, ponto 3 mais ou menos. Já não cobriria de qualquer forma? Não cobre a despesa em razão de que esse déficit de quase 5 milhões ele precisará ser diluído no curso de 2014. Como fazer, então, para resolver essa questão? Inclusive, a questão orçamentária foi uma discussão entre situação e oposição durante o ano inteiro. Esse repasse da Prefeitura à Câmara teria sido o motivo pelo qual João Emanuel tivesse pedido as CPIs dos maquinários, entre outras questões. O senhor acha como que poderia superar essa questão do orçamento? Falar em CPI dos maquinários, o ex-presidente João Emanuel, ele cometeu um erro gravíssimo. Ao se propor uma CPI, se propõe uma CPI cujo objeto, neste caso, deveria ser o de levantar possíveis irregularidades num processo licitatório na modalidade pregão sob o número tal. Esse é o objeto. Apurou-se a irregularidade, aí sim, vai analisar a irregularidade e ver se ela se estende ao prefeito para que se apure possíveis atos de improbidade do prefeito. O ex-presidente João Emanuel não. Ele foi direto no ato de improbidade do prefeito sem que ele tivesse comprovado a existência. E a evidência disso é que o próprio Ministério Público arquivou essa denúncia. O Tribunal de Contas apresentou a análise completa desse processo licitatório, não identificando irregularidades. Quando o João Emanuel é investigado no caso da operação deflagrada pelo GAECO, e cita vereadores, da possível participação de vereadores em questão de fraudes em licitação da Câmara, o senhor se inclui nessa alçada? É ilógico, né? Eu não votei no João Emanuel, não apoiei o presidente João Emanuel, fui um dos que mais esteve à frente no movimento para retirar da presidência o vereador e ex-presidente João Emanuel, porquanto eu não agiria assim se tivesse rabo preso com o ex-presidente João Emanuel. Para encerrar nosso bate-papo, a Cristiane de Freitas gostaria de saber do senhor se continua se articulando para ser presidente da Câmara em meio a esse imbróglio e da possibilidade de haver uma nova eleição. Não. Na verdade, nós cumprimos o nosso papel, sabíamos da dificuldade que seria de vencer a eleição do Júlio Pinheiro, em razão que ele já estava se articulando para a eleição para o biênio 2015-2016. Então ele já estava com o time pronto. Quando nós entramos para disputar, o objetivo foi tão somente e principalmente de marcar uma posição, de fazê-los entender de que esse momento é outro e que nós precisamos tratar a Câmara de forma diferente. Que Câmara é essa, vereador? Que Câmara é essa da renovação? O senhor que vem de uma legislatura anterior. Uma Câmara que até o momento não se apresentou. Infelizmente, não se apresentou. Não posso atribuir erros a esse ou aquele vereador. Me incluo nos erros, porque faço parte de uma Câmara que é composta por 25 vereadores e que quando a Câmara erra, os 25 erram. Como superar essa crise? União. Somente união, trabalho, refletir muito, entender que o momento é outro, as ações precisam ser outra, esse livro precisa ser fechado e precisamos urgentemente reconstruir essa história.
Tá certo, vereadora. Obrigada pela presença e participação aqui na RDTV. Eu que agradeço a oportunidade.